Não foi um casamento. Foi uma venda de liquidação. No inverno rigoroso de 1884, uma garota de 19 anos chamada Clara O'Malley estava em um escritório de advogado com corrente diária em Cheyenne, assistindo sua própria vida sendo assinada por $5.000. Sua madrasta nem olhou para ela. Ela estava muito ocupada contando as notas. Clara foi vendida para um homem sobre quem os locais sussurravam em tons aterrorizados. Um homem que eles chamavam de fantasma. Todos diziam que ele era um monstro que vivia nas sombras. Mas como Clara logo descobriria, os verdadeiros monstros muitas vezes usam os sorrisos mais bonitos. E o homem que ela temia era o único capaz de salvá-la. Esta é a verdadeira história não contada do caso Sterling O'Malley. O vento em Cheyenne, Wyoming, não apenas soprava, ele mordia. Ele mastigava casacos de lã e se instalava fundo nos ossos, muito parecido com o pavor que havia se instalado permanentemente no peito de Clara ali. Dentro do escritório do advogado Amos Joyce Pendergast, o ar cheirava a fumaça de tabaco velha, lã molhada e ganância. Clara estava perto da janela embaçada. Seus nós dos dedos brancos, enquanto ela segurava as dobras de veludo de seu vestido, a única coisa boa que seu pai havia lhe deixado antes de morrer de tuberculose 3 meses antes. É uma oferta generosa, Augusta. Sr. Pendergast, disse sua voz rouca. Ele empurrou um pedaço pesado de pergaminho sobre a escrivaninha de mogno. Mais do que generosa, considerando o estado das dívidas ali, o banco está pronto para executar a hipoteca da pensão até sexta-feira. Este arranjo quita o livro Razão inteiramente. Augusta Ali, uma mulher cuja beleza estava endurecendo em algo frágil e afiado como porcelana rachada, não hesitou. Ela mergulhou a pena no tinteiro. Ela tinha 34 anos, apenas 15 anos mais velha que Clara, mas seus olhos mostravam o cálculo cansado de uma predadora que estava faminta por muito tempo. E as condições, Augusta perguntou, sua voz firme. Ele a leva imediatamente. Sem cortejo, sem longos noivados, posse imediata. Pendergast confirmou, ajustando seus óculos. O Sr. Sterling é um homem de particular privacidade. Ele exige uma esposa para gerenciar sua propriedade lá em Dead Man's Ridge. Ele não exige conversa ou atraso social. A carruagem já está esperando lá atrás. Clara virou da janela. Posse, ela sussurrou, a palavra com gosto de cinzas. Augusta, por favor. Nós podemos vender as joias. Nós podemos trabalhar. Você não pode apenas Clara calada. Augusta estalou, sem se importar em olhar para cima enquanto riscava sua assinatura no documento. Seu pai foi um tolo que jogou fora nossa segurança. Ele nos deixou com nada além de um telhado desmoronando e uma pilha de IOU para cada dono de salão daqui até Laram. O Sr. Silas Sterling está pagando $5.000. Isso me compra uma passagem de trem para São Francisco e um novo começo. Isso lhe compra um teto sobre sua cabeça. Você deveria estar me agradecendo. Silas Sterling. O nome sugou o oxigênio da sala nos salões e círculos de costura de Cheyenne. Silas Sterling era uma história de fantasma usada para assustar crianças. Eles diziam que ele era um caçador de recompensas que havia se tornado recluso depois que um incêndio destruiu a casa de sua família 10 anos atrás. Eles diziam que ele era desfigurado, uma fera que usava uma máscara de couro para esconder um rosto para o qual Deus havia virado as costas. Limpa a garganta. Eles o chamavam de fantasma da crista. Ele matou homens. Clara gaguejou, lágrimas finalmente transbordando. Eles dizem que ele os esfolia. Homens que mereciam. Tenho certeza, Augusta disse desdenhosamente, soprando na tinta molhada. Ela se levantou, alisando suas saias. Ela olhou para Clara. Então realmente olhou para ela com uma arrepiante falta de afeto. Clara tinha os olhos de seu pai, verde, suave e gentis. Augusta os odiava. Você tem 19 anos, Clara. Você é simples.
Você não tem dote e você é destituída. Ser a esposa de um monstro rico é melhor do que ser uma mendiga na rua. Agora, limpe seu rosto. O Sr. Pendergast tem o dinheiro. A troca aconteceu em um borrão. Pendergast entregou a Augusta uma pesada sacola de couro. Augusta contou as pilhas de moeda com dedos trêmulos e gananciosos. Ela não abraçou Clara em despedida. Ela simplesmente assentiu para o advogado e saiu para a neve, o sino acima da porta tilintando alegremente, zombando da devastação deixada em seu rastro. Clara sentiu uma mão pesada em seu ombro. Era Pendergast. O cocheiro está esperando, senhorita Ali, ele disse, sua voz mais suave agora, tingida com uma pena que parecia pior do que a crueldade de Augusta. Melhor não fazer Silas Sterling esperar. Ele não é conhecido por sua paciência. Clara saiu pela porta dos fundos do escritório. O beco estava escuro, abrigado, limpa a garganta da rua principal. Uma carruagem preta estava lá, os cavalos bufando plumas de vapor no ar gelado. A carruagem não tinha brasão, nem marcas. As janelas estavam cobertas com pesadas cortinas pretas. O cocheiro, um homem curvado, envolto em um casaco de búfalo, não falou. Ele simplesmente abriu a porta. Clara subiu. O interior era forrado com um veludo vermelho amassado, surpreendentemente luxuoso, mas parecia um caixão. Enquanto a carruagem avançava, deixando o único lar que ela já conhecera, Clara não orou por salvação. Ela orou por dormência. Ela havia sido vendida como gado trocado pela liberdade de sua madrasta. Ela disse a si mesma que seria corajosa. Ela disse a si mesma que sobreviveria. Mas enquanto a carruagem deixava os limites da cidade e começava a subida íngreme e traiçoeira em direção aos picos irregulares de Deadman's Ridge, Clara ali percebeu que o frio em seu coração era muito mais profundo do que o inverno de Wyoming. A jornada levou 4 horas extenuantes. A carruagem subia mais e mais alto, as rodas rangendo sobre gelo e cascalho. O ar ficava mais rarefeito e a temperatura despencava. Fora a paisagem mudou das planícies ondulantes de Cheyenne para o abraço claustrofóbico de florestas de pinheiros e imponentes penhascos de granito. Deadman's Ridge foi apropriadamente nomeado. Era um lugar onde o sol parecia desistir cedo, projetando longas sombras violetas pela neve no meio da tarde. Clara se encolheu no canto da carruagem, tremendo apesar do grosso cobertor de lã que encontrara no assento. Sua mente corria com os rumores que ouvira sobre Silas Sterling. Ele tinha 2,13 m de altura. Ele tinha garras em vez de mãos. Ele comia carne crua. A parte racional dela sabia que eram histórias fantasiosas inventadas por bêbados, mas o medo tem um jeito de fazer o irracional parecer evangelho. De repente, a carruagem diminuiu a velocidade e virou através de um portão de ferro maciço. Clara espiou por uma fresta nas cortinas. Eles estavam entrando em uma clareira. No centro erguia-se uma casa que desafiava os rumores de uma cabana de eremita. Era uma estrutura de 2 andares, espaçosa, feita de madeira escura e pedra de rio, formidável e imponente contra o pano de fundo branco das montanhas. Fumaça ondulava preguiçosamente de 3 chaminés diferentes. Parecia resistente, impenetrável, uma fortaleza construída para manter o mundo afastado. A carruagem parou em frente à varanda principal. O silêncio das montanhas era absoluto, quebrado apenas pelo tilintar do arreio do cavalo. A porta se abriu. O cocheiro ofereceu uma mão enluvada. "Chegamos, senhora!" Limpa a garganta. Clara desceu suas botas, afundando na neve. Ela agarrou sua pequena maleta ao peito. A porta da frente da casa se abriu. Não foi um servo que a cumprimentou. Foi ele. Silas Sterling estava na porta, emoldurado pelo brilho quente e alaranjado das lâmpadas interiores. Ele era uma montanha de homem, ombros largos e alto, vestindo um casaco duster escuro
e um chapéu Estisson preto puxado para baixo. A respiração de Clara engasgou. Ele não se moveu. Ele apenas a observou enquanto ela subia os degraus de madeira. Seu coração batia contra suas costelas como um pássaro preso. Os detalhes entraram em foco. Ele não era um monstro com garras. Ele era um homem usando luvas de trabalho, roupas limpas e bem cortadas. Mas os rumores sobre a máscara eram parcialmente verdadeiros. Uma bandana de seda preta estava amarrada firmemente na metade inferior de seu rosto, cobrindo seu nariz, boca e queixo. Acima do tecido, seus olhos eram visíveis. Eles eram de um tom surpreendente e penetrante de azul aço, emoldurados por cílios escuros. Não eram os olhos de um louco. Eram os olhos de alguém intensamente, dolorosamente guardado. Ele não ofereceu uma mão. Ele não fez uma reverência. Você é pequena, ele disse. Sua voz era um murmúrio baixo, áspero como cascalho caindo por uma rampa. Parecia uma voz que não havia sido usada para conversas em anos. Clara endireitou a coluna. Augusta a havia vendido, mas ela se recusava a ser intimidada. Eu sou forte, Sr. Sterling. Meu tamanho é irrelevante. Algo piscou naqueles olhos azuis aço, limpa a garganta. Surpresa, diversão. Sumiu rápido demais para dizer. Ele se afastou. Entre. Não deixe o calor sair. Clara pisou no limiar. O calor a atingiu instantaneamente. O cheiro de pinho, café torrado e couro velho. A entrada era grandiosa, mas esparsa. Não havia pinturas nem decorações frívolas, apenas madeira polida e móveis funcionais. Jed. Silas latiu. Um homem mais velho com um mancar e um bigode branco e espesso apareceu de um corredor. Ele usava um avental empoeirado de farinha. Este deve ser o cozinheiro. Esta é a senhorita Ali. Silas disse sem olhar para Clara. Mostre-a ao quarto leste. O jantar é às 6. Espera o silêncio à mesa. Com isso, Silas Sterling virou nos calcanhares e caminhou em direção a uma pesada porta de carvalho no final do corredor. Ele a fechou firmemente atrás de si, o som ecoando como um tiro. Clara ficou ali piscando. Bem, agora, o velho Jed disse, limpando as mãos no avental. Ele lhe deu um sorriso gentil e banguela. Não se importe com o chefe. Ele tem as maneiras sociais de um urso pardo, mas ele não morde na maioria das vezes. Eu sou Jed. Eu administro a casa. Ele usa uma máscara. Clara sussurrou, incapaz de se conter. O sorriso de Jed desvaneceu um pouco. Ele tem seus motivos, senhorita. Velhas feridas, algumas na pele, algumas mais profundas. É melhor você não perguntar a ele sobre isso. Ele valoriza sua privacidade mais do que seu ouro. Jed a guiou escada acima. Augusta, sua madrasta enviou um telegrama dizendo que você era dócil e obediente. Isso é verdade. Clara pensou na maneira como Augusta havia olhado para o dinheiro. Ela pensou na fria viagem de carruagem. Ela pensou no aço nos olhos de Silas. Eu fui obediente, Clara disse suavemente, seu aperto na maleta apertando. Eu não acho que posso me dar ao luxo de ser mais. O quarto leste era surpreendentemente bonito. Tinha uma grande cama de dossel, uma lareira crepitante e uma janela que dava para o vale. Era o quarto de uma dama, não de uma prisioneira. Mas enquanto Clara desempacotava seus poucos e escassos pertences, ela sentiu o peso da casa a oprimir. Ela era a esposa de um homem que não mostrava o rosto em uma casa a quilômetros de civilização. Às 6 ela desceu as escadas. A mesa de jantar era longa o suficiente para 20 pessoas, mas estava posta para 2. Silas já estava sentado na cabeceira. Ele havia removido o chapéu, revelando cabelos grossos e escuros que se enrolavam ligeiramente na gola, mas o lenço de seda preta permanecia no lugar. Clara sentou-se à sua direita. O silêncio era ensurdecedor. Jed trouxe pratos de veado assado e batatas, recuando rapidamente. Clara o observou. Como ele iria comer?
Silas pareceu sentir o olhar dela. Ele virou aqueles penetrantes olhos azuis para ela. Coma! Ele ordenou. Eu não sou um cachorro para ser ordenada. Clara disse, sua voz tremendo, mas clara. Silas parou de cortar sua carne. Ele olhou para ela, sua faca pairando sobre o prato. Por um longo e agonizante minuto, o único som foi o estalar do fogo. Não, Silas disse lentamente. Você não é. Você é uma mulher que foi vendida por sua própria família. Imagino que você se sinta como um pedaço de propriedade. Eu sinto que estou em um pesadelo, Clara retrucou. Acorde então. Limpa a garganta. Silas disse friamente. Eu comprei sua dívida, senhorita O'Malley. Eu não comprei você. Você está aqui porque eu preciso de uma governanta e um nome em uma certidão de casamento para impedir o governo territorial de tomar minhas terras sob as leis de imposto de solteiro. Você vai administrar esta casa. Você vai ficar fora da minha ala. Limpa a garganta. Você vai ficar fora dos meus negócios. Em troca, você ganha um lar, comida e proteção. Isso é entendido? Clara estava atordoada. Um casamento por conveniência. Isso era tudo. Então, não somos marido e mulher. Silas soltou um som curto e áspero que poderia ter sido uma risada. Olhe para mim, Clara. Você acha que eu sou um homem procurando romance? Ele levantou a mão para o rosto, tocando a borda da seda preta. Eu sou um monstro. Eu fiz as pazes com isso há muito tempo. Você se mantém no seu lado da casa e você vai sobreviver. Ele se levantou, pegando seu prato e uma garrafa de uísque. Eu como sozinho. Ele saiu, deixando Clara sozinha à mesa enorme. Ela olhou para a cadeira vazia. Ele havia se chamado de monstro. Mas quando ele olhou para ela, ela não viu malícia. Ela tinha visto um homem que estava desesperadamente com medo de ser visto. E pela primeira vez, desde que deixou o escritório do Sr. Pendergast, Clara não sentiu medo. Ela sentiu curiosidade, e isso ela sabia que era uma coisa perigosa no Velho Oeste. 3 semanas em seu confinamento em Dead Man's Ridge, Clara percebeu que o silêncio era um peso físico. A casa era vasta, construída de madeira, tão espessa que parecia absorver o som. Os dias eram passados em uma rotina de indústria solitária. Clara, recusando-se a ser uma mera hóspede na casa que a possuía, assumiu os deveres domésticos de Jed. Ela esfregou os chãos que não viam sabão há uma década. Ela bateu a poeira de tapetes que sufocavam o ar. Ela poliu a prata até poder ver sua própria reflexão determinada nas conchas de sopa. Jed, inicialmente cético, a observou com crescente respeito. Você pegou o jeito, mocinha. Jed observou uma tarde enquanto Clara lutava com um pesado tapete de pele de urso na grade da varanda para bater. A maioria das pessoas dá uma olhada no chefe e murcha como alface velha. Você apenas varre mais forte. O medo é um luxo que não posso mais pagar. Jed, Clara respondeu, enxugando o suor da testa, deixando uma mancha de sujeira. Além disso, se eu for ser a senhora desta casa no nome, pretendo torná-la habitável na prática. Silas era um fantasma. Ele saía antes do amanhecer, cavalgando no brutal inverno de Wyoming, para cuidar de seu rebanho de resistentes bois de chifres longos do Texas, localizados nas pastagens mais baixas. Ele retornava após o anoitecer, cheirando a ar frio, suor de cavalo e tabaco. Fiel à sua palavra, ele fazia suas refeições em seu escritório, um cômodo proibido para Clara. Ela ouvia o pesado baque de suas botas, o ranger da porta do escritório, e então horas de silêncio até ele se retirar para seu quarto na ala oposta. Ele estava mantendo sua distância, aderindo estritamente ao contrato que ele havia estabelecido. No entanto, Clara sentia sua presença em todo lugar. Ele estava no carvão caro que mantinha a casa aquecida, na comida abundante na despensa, luxos que ela não conhecia desde que a dívida de jogo de seu pai havia espiralado. Ele era um captor generoso, se nada mais.
O degelo começou imperceptivelmente. Começou com um livro. Limpando a sala de estar uma tarde, Clara encontrou uma estante empoeirada entre os tratados secos sobre criação de animais e topografia, e ela encontrou uma cópia gasta de Jane Eyre. Tinha páginas amassadas manchadas com o que parecia café velho. Dentro da capa, escrito em uma letra delicada e cursiva, estava o nome Sarah Sterling, 1872. Deve ter pertencido a sua mãe ou irmã. Família perdida no incêndio sobre o qual a cidade sussurrava. Naquela noite, o jantar foi o usual e silencioso evento, com Clara comendo sozinha à grande mesa. Quando Jed veio para recolher a bandeja de Silos para levar ao escritório, Clara o parou. Espere, Jed. Ela foi até a cozinha e pegou uma pequena torta de maçã que havia assado naquela tarde, polvilhando-a com açúcar de canela. Ela a colocou na bandeja ao lado do pedaço de carne assada. Jed ergueu uma sobrancelha espessa. Ele não come doces. A mocinha diz que isso deixa um homem mole. Todo mundo gosta de doces, Jed. Leve para ele. Limpa na garganta. Clara esperou na sala de estar, fingindo ler a luz da lareira, seu coração batendo nervosamente. 20 minutos depois, Jed retornou com a bandeja. A carne havia sumido, a torta havia sumido, e sentada na bandeja de prata ao lado do prato vazio estava a cópia de Jane Eyre. Clara a pegou. Ele deve tê-la visto espanando a prateleira. Foi um pequeno gesto, mal uma ondulação no oceano de sua distância, mas foi um reconhecimento. Ele estava observando. Encorajada, Clara começou a ultrapassar os limites do seu acordo silencioso. Ela começou a deixar a porta da sala de estar aberta à noite, tocando melodias suaves no piano vertical, desafinado que havia descoberto sob uma lona. Ela garantia que café fresco fosse mantido quente no fogão quando sabia que ele estava prestes a voltar. Silas nunca a agradeceu. Ele nunca falou com ela além de rudes necessidades sobre suprimentos domésticos. Mas ele começou a demorar no corredor um momento a mais antes de se retirar para seu escritório, o cheiro de seus assados e o som do piano flutuando em sua direção. Então veio a nevasca do início de fevereiro. Foi uma morte branca, do tipo que os velhos em Lahan advertiam. O vento uivava pelo cânion como uma banshee, acumulando neve em montes de 3 metros de altura contra a NASA. Eles estavam completamente isolados. No segundo dia da tempestade, a temperatura caiu tão baixo que as vidraças ficaram cobertas de gelo por dentro. Silas estava no celeiro há horas. Clara, preocupada que os canos pudessem congelar, estava andando pela cozinha quando a porta dos fundos se abriu em um redemoinho de neve. Silas tropeçou para dentro, carregando algo embrulhado em seu pesado casaco de lona. Ele estava coberto de gelo, sua máscara preta congelada de branco, onde sua respiração atingia o tecido. Ele não olhou para Clara. Ele foi direto para a lareira, ajoelhando-se. Ele desembrulhou o embrulho. Era um bezerro recém-nascido, mal vivo, sua pelagem preta escorregadia com líquido amniótico e gelo. Pegue toalhas, Silas latiu, sua voz mais áspera que o normal. Água morna, uísque. Clara não hesitou. Ela pegou os suprimentos e se ajoelhou ao lado dele. O bezerro tremia violentamente, seus olhos revirados. Pelas próximas 3 horas, o monstro de Dead Man's Ridge e sua noiva comprada trabalharam em conjunto no tapete da lareira. Silas esfregou o bezerro com uma ternura que desafiava sua reputação. Suas mãos massivas e calejadas, capazes de quebrar a mandíbula de um homem, eram incrivelmente gentis enquanto ele massageava calor de volta na pequena criatura. Em um ponto, ele precisou das 2 mãos para segurar o bezerro firme. Despeje o uísque, ele instruiu Clara em sua boca, apenas um fio para fazer o coração bombear. Clara ajoelhou-se perto do cheiro de pinho e neve irradiando dele. Enquanto ela se inclinava para administrar o uísque, seu braço roçou o ombro dele. Ele estremeceu com uma forte inspiração sibilando através de sua máscara. Mas ele não se afastou. Eles trabalharam na bolha íntima da luz do fogo.
A tempestade rugindo lá fora esquecida. Limpa a garganta. Quando o bezerro finalmente soltou um fraco balido e tentou levantar a cabeça, Clara soltou uma respiração que não sabia que estava prendendo. Ela olhou para cima, sorrindo de alívio. Ela encontrou Silas olhando diretamente para ela. Limpa a garganta. Seus olhos, geralmente tão guardados, estavam arregalados e vulneráveis. Ele estava perto, mais perto do que jamais havia permitido a si mesmo estar. Você tem boas mãos, ele disse calmamente. O elogio pairou no ar, pesado e surpreendente. Clara corou com o calor do fogo, e a intensidade do momento sussurrou de volta. Você também, Silas. Foi a primeira vez que ela usou seu nome de batismo. Seus olhos endureceram instantaneamente. A parede se fechou novamente. Ele se levantou abruptamente, o momento quebrado. Jed assumirá. Ele rosnou, virando-lhe as costas. Fique longe do celeiro. É perigoso. Ele se retirou para as sombras do corredor, deixando Clara sozinha com o bezerro recém-nascido. Mas algo havia mudado. Ela tinha visto além da máscara, além do exterior rude. Ela tinha visto um homem que lutaria contra uma nevasca para salvar um animal indefeso. E ela sabia com uma certeza que a assustava que o monstro não era o homem escondido no escuro. O monstro era qualquer dor que o tivesse levado até lá. A tempestade durou 3 dias. O isolamento em Dead Man's Ridge transformou-se de uma solidão tranquila em uma panela de pressão. O ar na casa ficou denso com coisas não ditas. Silas tornou-se ainda mais esquivo, se é que era possível. Ele parecia irritado consigo mesmo pelo momento de vulnerabilidade compartilhada perto do fogo. Ele passou horas cavando um caminho até o celeiro, trabalhando com uma energia maníaca, recusando as ofertas de Clara de sopa quente ou café. Na 4ª manhã, o vento cessou, deixando um mundo enterrado em um silêncio branco ofuscante. Clara estava na cozinha ajudando Jed a amassar massa quando um terrível estrondo ecoou do celeiro, seguido por um grito de dor que parou seu coração. Jed deixou cair a massa. Chefe! Eles pegaram casacos e correram para a neve. A porta do celeiro estava meio fora das dobradiças. Lá dentro, o ar estava denso com poeira e o cheiro de cavalos em pânico. Uma pesada viga de apoio, provavelmente enfraquecida pelo peso da neve no telhado, havia se rompido e caído. Silas estava no chão, preso sob a madeira grossa. Ele estava consciente, seu rosto pálido acima da máscara de seda preta, seus dentes cerrados em agonia. Um rifle Winchester modelo 1873 elegante, que ele sempre carregava para lobos, jazia um pouco fora do alcance na palha. Não se mova, Jed gritou, correndo para a viga. Jed e Clara, esforçando-se com cada grama de força que possuíam, precisaram levantar a madeira o suficiente para Selo se arrastar para fora. Sua perna direita estava gravemente torcida, mas era seu ombro esquerdo o problema. Uma lasca irregular da viga havia rasgado seu casaco pesado e penetrado fundo na carne. Sangue brilhante e alarmante já estava encharcando a manga. Estou bem, Silas grunhiu, tentando se levantar e imediatamente desabando com uma maldição. Você não está bem, seu tolo teimoso. Clara gritou, a adrenalina sobrepondo o medo. Ela agarrou seu braço bom, jogando-o sobre o ombro dela. Jed, me ajude a levá-lo para dentro da sala de estar. É o lugar mais quente. Eles meio que carregaram, meio que arrastaram o homem grande pela neve e para dentro da casa. Eles o deitaram no sofá de veludo na sala de estar. Ele estava tremendo incontrolavelmente agora, o choque se instalando. Jed, eu preciso de água fervente, lençóis limpos e sua faca mais afiada. E a garrafa de uísque, Clara ordenou, assumindo o comando. Os meses de cuidar de seu pai moribundo lhe deram uma familiaridade sombria com doenças e ferimentos. Silas estava perdendo e recuperando a consciência enquanto ela cortava seu casaco e camisa arruinados.
A ferida em seu ombro era feia, profunda e irregular, cheia de lascas de madeira e sujeira. Precisava ser limpa imediatamente para evitar a sepse. Silos, Claraara disse urgentemente, inclinando-se sobre ele. Limpa a garganta. Eu tenho que limpar isso, vai doer. Beba isso. Ela segurou um copo de uísque em sua boca mascarada. Ele o afastou fracamente. Sem máscara. Fica. Sua voz era um murmúrio delirante. Você não consegue beber através de seda, Silos. Você está entrando em choque. Ele estava lutando contra ela, suas mãos agitadas. Ele estava aterrorizado não com a dor, mas com a exposição. Silas, olhe para mim. Claraara agarrou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a se concentrar nela. Seus olhos azuis estavam selvagens de pânico. Você está sangrando. Eu sou sua esposa. Deixe-me ajudá-lo. Confie em mim. Algo em sua voz penetrou o nevoeiro da dor. Ele parou de lutar. Ele apertou os olhos e deu um aceno quase imperceptível. Com dedos trêmulos, Claraara alcançou atrás da cabeça dele e desamarrou o nó da bandana de seda preta. A seda caiu. Claraara sentiu o ar sair de seus pulmões. Ela esperava horror. Ela esperava um fantasma. O que ela viu foi um mapa rodoviário de tragédia queimado na pele humana. O lado esquerdo de seu rosto, da mandíbula até a maçã do rosto, era uma paisagem de cicatrizes grossas e fibrosas. A pele era enrugada e brilhante, variando de branco pálido a vermelho irritado. Puxava ligeiramente o canto de sua boca, dando-lhe uma careta sutil e permanente daquele lado. Parte de sua orelha esquerda estava faltando, derretida pelo fogo. Foi um ferimento devastador. Mas o lado direito de seu rosto era surpreendentemente bonito. Uma mandíbula forte, uma maçã do rosto alta, pele intocada pelas chamas que haviam devastado a outra metade. Não era o rosto de um monstro. Era o rosto de um homem quebrado. Era o rosto de alguém que havia sobrevivido ao inferno, mas deixou um pedaço de si para trás. Jed chegou com os suprimentos, parando bruscamente quando viu Silas sem máscara. Ele olhou para Claraara, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Claraara apenas balançou a cabeça ligeiramente. Não diga nada. Pela próxima hora, Claraara trabalhou. Ela derramou uísque na ferida enquanto Silas rugia de agonia. Ela usou pinças para puxar lascas de madeira. Ela costurou as bordas irregulares da pele com uma agulha esterilizada no fogo. Durante todo o calvário, Silas nunca abriu os olhos. Ele jazia rígido, suor escorrendo dele, suportando a dor e a vergonha agonizante da exposição. Quando terminou, Claraara enfaixou o ombro cuidadosamente. Ela banhou seu rosto com um pano frio, enxugando o suor e a sujeira, movendo-se sobre as cicatrizes com a mesma pressão suave que usava em sua pele sem manchas. Só quando ela terminou, Silas abriu os olhos. Ele olhou para ela, preparando-se para a repulsa dela. Ele esperou pelo sobressalto, o olhar de pena que era pior que ódio. Claraara olhou para ele. Ela estava exausta, seu vestido manchado com o sangue dele. Ela estendeu a mão e gentilmente afastou uma mecha de cabelo úmida de sua testa. Está feito. Limpa a garganta, ela disse suavemente. Você vai ficar bem, Silas. Ela não gritou. Ela não desviou o olhar. Seus olhos tinham apenas uma profunda, dolorosamente humana compaixão. Silas olhou para ela confuso. Por 10 anos a máscara havia sido seu escudo. Sem ela, ele se sentia esfolado vivo. No entanto, esta mulher, esta garota que ele havia comprado para saldar uma dívida, estava olhando para suas cicatrizes como se fossem meros fatos, não julgamentos. Ele levantou sua mão boa, seus dedos pairando perto de sua bochecha, sentindo falta da barreira de seda. Por que você não correu? Ele rouquejou, sua voz rouca de tanto gritar. Claraara pegou a mão dele na dela, entrelaçando seus dedos. A pele dele estava queimando de tão quente.
Por que, Silas? Ela sussurrou. Monstros não sangram como homens, e você é muito homem. Limpa-lhe a garganta. Ele fechou os olhos novamente, mas desta vez uma única lágrima escorreu, traçando um caminho quente pelas cicatrizes em sua bochecha. Clara Ara ficou ali mesmo, segurando a mão dele enquanto o sol de inverno começava-se a se pôr, lançando longas sombras pelo quarto, onde o fantasma de Dead Man's Ridge finalmente havia sido exorcizado. A febre cessou na terceira noite. Por 2 dias após o acidente no celeiro, Silas Sterling pairou entre o mundo dos vivos e a escuridão que havia ceifado sua família 10 anos antes. Ele se virava e revirava no sofá de veludo da sala, murmurando nomes de pessoas há muito mortas. Sara, mamãe, corram, a fumaça. Está em todo lugar. Clara Ara nunca o deixou. Ela dormia na poltrona, acordando a cada gemido, a cada movimento de seu corpo enfaixado. Ela banhava seu rosto inteiro, não mais escondido pela seda, e forçava caldo entre seus lábios. Quando Silas finalmente acordou com a mente lúcida, a tempestade lá fora havia passado, deixando o mundo suspenso em um silêncio cristalino e gelado. A luz do sol entrava pelas janelas da sala, cegamente brilhante contra a neve. Ele piscou, desorientado. A dor em seu ombro era agora um latejar surdo, não a agonia aguda de antes. Ele tentou se sentar, mas uma mão o empurrou suavemente para trás. Devagar, Silas. Você vai rasgar os pontos. Ele virou a cabeça. Clara Ara estava sentada ali, com olheiras sob os olhos, parecendo exausta, mas aliviada. Silas levou a mão ao rosto instintivamente, e sua mão encontrou pele nua. Limpa a garganta. O pânico o invadiu, um frio e agudo pico de adrenalina. Ele olhou para Clara Ara, seus olhos arregalados. Eu não a coloquei de volta, ela disse calmamente, antecipando o medo dele. A ferida precisava respirar, e não há ninguém aqui além de mim e Jed. Silas afundou de volta nos travesseiros. Ele se sentiu nu, exposto de uma forma que o aterrorizava mais do que qualquer tiroteio. Ele virou a cabeça, escondendo o lado esquerdo cicatrizado de seu rosto contra a almofada. Você não deveria ter que olhar para isso, ele murmurou, sua voz rouca pelo desuso. Eu tenho olhado para isso por 3 dias, Silas. Clara Ara disse, sua voz firme. Ela estendeu a mão, virando o queixo dele, para que ele tivesse que encará-la. E eu ainda não virei pedra. É apenas pele. Ela conta uma história de sobrevivência, não de vergonha. Silas olhou para ela, procurando por engano, por repulsa escondida. Ele não encontrou nenhuma. Ele soltou um longo e trêmulo suspiro. Não foi um acidente, ele disse de repente. A confissão rasgou sua garganta para fora. Clara Ara endureceu. O incêndio 10 anos atrás. Todos pensam que uma lanterna caiu no estábulo. Silas olhou para o teto, sua mandíbula apertando. Foram os irmãos Kincaid, Bo e Luke Kincaid. Eles queriam os direitos de água para a serra. Meu pai se recusou a vender, então eles nos queimaram. A sala ficou fria apesar do fogo crepitante na lareira. Os irmãos Kincaid eram homens poderosos no território, barões de gado impiedosos que possuíam metade do vale. Eu tinha 19 anos. Silas continuou, sua voz desprovida de emoção, o que a tornava ainda mais angustiante. Acordei com o cheiro de fumaça. Cheguei ao quarto de Sara, minha irmã, mas o telhado desabou. Tentei segurá-lo. Foi assim que consegui as queimaduras. Não consegui salvá-los, Clara Ara. Não consegui salvar nenhum deles. Clara Ara cobriu a boca, lágrimas brotando em seus olhos. Oh, Silas, eu sobrevivi, ele sussurrou. E por 10 anos eu fiquei aqui acumulando a terra, recusando-me a deixá-los tê-la. A máscara, ela os lembra do que fizeram. Enquanto o fantasma estiver vivo, eles não podem dormir em paz. Eles sabem que estou observando. Mas eu sou apenas um homem e eles são um exército.
Você não é mais um homem, Clara disse ferozmente, apertando a mão dele. Você tem uma esposa e você tem Jed. Silas olhou para ela, uma estranha suavidade entrando em seus olhos azuis de aço. Eu tenho uma esposa, ele repetiu, testando as palavras. Eu não achava que queria uma. Eu estava errado. Pela próxima semana, uma peça frágil e bonita se estabeleceu sobre a crista do homem morto. Enquanto Silas se curava, a casa se transformou. O silêncio que antes era uma parede entre eles desmoronou. Eles jantaram juntos, conversando até tarde da noite. Silas, descobriu-se, era bem lido e possuía um humor seco e afiado que fazia Clara rir até doerem os flancos. Ele não usava mais a máscara dentro da casa. Ele caminhava pelos corredores com suas cicatrizes expostas, reclamando seu lar. A primeira vez que ele sorriu para ela, um sorriso torto, genuíno, que iluminou tanto o lado cicatrizado quanto o imaculado de seu rosto. Clara sentiu um choque no peito que nada tinha a ver com dever e tudo a ver com amor. Mas a felicidade no Oeste é muitas vezes uma calma antes da violência. 2 semanas após o acidente, Jed retornou de uma corrida de suprimentos para Laram. Ele cavalgou seu cavalo com força. O animal espumava e bufava apesar do frio. Ele entrou na cozinha onde Clara estava enrolando biscoitos e Silas estava limpando seu rifle. O rosto de Jed estava cinzento. Problema, chefe, Jed ofegou. Grande problema. Silas levantou o rifle, encaixando-o na posição. A ternura da última semana desapareceu, substituída pelo guerreiro endurecido. Com Sincades pior, Jed cuspiu sua sogra. Clara deixou cair o rolo. Augusta, ela está em Laram, Jed explicou, servindo-se um copo de água com as mãos trêmulas. Ela não foi para São Francisco. Ela jogou fora os $5.000 em 3 semanas nas mesas de pôquer em Denver. Ela voltou procurando por mais. E quando descobriu que o banco não lhe emprestaria 1 centavo, ela foi para os Consincades. Os olhos de Silas ficaram frios. O que ela lhes disse? Tudo, Jed disse sombriamente. Ela lhes contou sobre o layout da casa. Ela lhes contou que você está machucado. Ela ouviu rumores na cidade sobre o médico comprando suprimentos para uma ferida no ombro. E ela vendeu a escritura da pensão em Cheyenne, o que de alguma forma lhes deu uma brecha legal para contestar sua reivindicação de direitos de água se você morrer sem um herdeiro. Ela me vendeu. Clara sussurrou, horror a invadindo. Ela nos vendeu a ambos. Bulk está reunindo homens, Jed avisou. Eles não vêm com um processo, Silas. Eles vêm com tochas. Eles pretendem terminar o que começaram 10 anos atrás esta noite. Silas olhou para Clara. O medo em seus olhos estava de volta, mas não era para si mesmo. Jed selou a égua, Silas ordenou. Prepare uma mala para Clara. Você a leva pela trilha até a cabana do caçador na encosta norte. Eles não a procurarão lá. Não, Clara disse. Silas virou-se. Clara, isso não é um debate. Esses homens são assassinos e você está ferida. Clara deu um passo à frente, agarrando as lapelas de sua camisa. Você não pode atirar com seu braço esquerdo ainda. Você não pode defender esta casa sozinha contra uma gangue. Se eu sair, você morre. Eu comprei você para mantê-la segura, não para que você morra em um tiroteio. Silas rugiu, a cicatriz em seu rosto ficando vermelha. Você não me comprou! Clara gritou de volta, igualando sua intensidade. Você se casou comigo e isso significa para o bem ou para o mal. Eu não sou Augusta. Eu não corro quando o dinheiro acaba. Esta é a minha casa, Silas. Você é meu marido. Eu estou ficando. Silas olhou para ela, atordoado por sua ferocidade. Ele olhou para a mulher que ele pensara ser uma garota tímida da cidade. Vendo a espinha dorsal de aço que a sustentava, ele soltou um suspiro irregular e assentiu. Você consegue atirar? Meu pai me ensinou a usar uma espingarda para afugentar coiotes,
Clara disse. Isso é diferente de coiotes, Silas disse sombriamente, caminhando até o armário de armas. Ele pegou uma espingarda de cano duplo e uma caixa de cartuchos. Esses são lobos, de 2 pernas. Ele entregou a arma a ela. Era pesada, cheirando a óleo e aço. Jed, Silas latiu. Barricar as portas, apagar as luzes. Se eles querem uma guerra, vamos mostrar a eles por que deveriam ter continuado com medo do fantasma. A noite caiu como um martelo. A escuridão em Dead Man's Ridge era absoluta. A lua obscurecida por pesadas nuvens cinzentas que prometiam mais neve. Dentro da casa, a atmosfera era sufocantemente tensa. As pesadas cortinas de veludo estavam bem fechadas. Móveis foram empilhados contra as portas da frente e dos fundos. Silas, Jed e Clara esperaram no escuro. Silas estava posicionado na janela do andar de cima do quarto principal, que oferecia um ponto de vista da clareira. Ele tinha sua Winchester apoiada no parapeito, seu ombro ferido firmemente embalado com travesseiros para absorver o recuo. Jed estava no andar de baixo na cozinha, guardando a parte de trás. Clara estava no corredor, a espingarda pesando em suas palmas suadas, encarregada de vigiar a escada. As horas passavam. O relógio de pé no corredor bateu às 10, depois às 11. Talvez eles não venham. Clara sussurrou para si mesma, orando para que fosse verdade. Então o cachorro latiu um som agudo e estrangulado do celeiro que foi subitamente cortado. Eles estão aqui, a voz de Silas desceu da escuridão do patamar. Fiquem abaixados. O primeiro sinal do ataque não foi um tiro. Foi uma tocha, uma branda em chamas, arqueada pelo céu noturno, arrastando faíscas laranja, e aterrissou na varanda nevada. Então outra, então uma terceira. Saia, Sterling! Uma voz bradou da linha de árvores. Era um estrondo profundo e arrogante de Bocon Sincade. Sabemos que você está aí dentro. Queime ou saia. Silas não respondeu com palavras. Ele respondeu com a Winchester. Crack! O tiro do rifle ecoou pelo vale. Um grito de dor irrompeu das árvores. Silas não errou. Abra fogo! Consincade gritou. A noite explodiu. Balas martelaram a casa, estilhaçando as grossas paredes de madeira e quebrando as janelas do andar de cima. Vidro choveu como diamantes. Clara se encolheu contra a madeira, cobrindo os ouvidos enquanto o rugido ensurdecedor de tiros enchia a casa. Silas estava revidando o fogo, seu rifle de ação de alavanca, trabalhando em um ritmo constante e mortal. Crack, chick, chick, crack. Ele era um exército de um homem só, movendo-se de janela em janela para fazê-los pensar que havia mais defensores. No andar de baixo, a porta dos fundos gemeu sob um forte impacto. Eles estão na parte de trás, Jed gritou. Um tiro de espingarda rugiu da cozinha. Jed atirando pela porta. Clara! Silas gritou de cima. Vigie a janela da biblioteca. É o ponto fraco. Clara rastejou de 4 para a biblioteca. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz bruxuleante das tochas acesas no gramado. Ela viu uma sombra se mover contra o vidro das portas francesas. Uma mão enluvada quebrou uma vidraça, alcançando para soltar o trinco. Clara se levantou. Suas mãos, limpas na garganta, tremiam, mas sua mente estava estranhamente clara. Ela ergueu a pesada espingarda. Para trás! Ela gritou. O homem lá fora riu. Bem, agora parece que a mocinha está em casa. O trinco clicou. A porta se abriu. Um homem entrou alto, vestindo um casaco comprido, um revólver na mão. Não era B. Era um de seus pistoleiros contratados. Ele levantou a pistola. Clara puxou o gatilho. O recuo atingiu seu ombro, machucando-a profundamente, mas a dispersão do chumbo fez seu trabalho. O homem foi levantado do chão e jogado para fora na neve. Clara bombeou a ação ejetando o cartucho gasto, suas mãos se movendo por instinto. Eu disse, volte!
Boa garota! Silas gritou das escadas. Mas os consincades haviam trazido muitos homens. Eles estavam invadindo a varanda agora. Fumaça estava começando a enrolar sob a porta da frente. Eles estavam incendiando a casa. O telhado! Jed gritou, correndo para o corredor. Eles jogaram uma lanterna nas telhas do telhado. O pesadelo estava se repetindo. O cheiro de madeira queimando, o calor, a fumaça. Era exatamente como Silas havia perdido sua família. Silas desceu as escadas tropeçando. Ele estava pálido, sangue escorrendo pelo curativo em seu ombro novamente. O esforço físico o estava destruindo. Temos que sair, Silas tossiu, a fumaça engrossando rapidamente. Não podemos segurar a casa. Eles nos abaterão se corrermos, Jed disse, recarregando sua pistola. Não se sairmos pela adega, Silas disse. Há um túnel de drenagem que leva ao leito do riacho. É apertado, mas nós podemos caber. Mas nós... Vá, Silas ordenou. Jed, leve Clara. Eu o segurarei na porta. Não, Clara agarrou o braço dele. Nós vamos juntos ou de jeito nenhum. Clara, me escute. Silas agarrou seus ombros, seus olhos azuis queimando com intensidade. O túnel desaba se você não o escorar por dentro. Alguém tem que derrubar a viga para selá-lo atrás de nós, para que eles não possam seguir. Eu sou o único forte o suficiente para movê-lo. Você quer dizer que está ficando para morrer? Clara gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto manchado de fuligem. Eu estou ficando para ter certeza de que os consincades não vençam, Silas disse. Ele se inclinou e a beijou com força, desesperado, com gosto de fumaça e sangue. Eu te amo, Clara O'Malley. Agora vá! Ele a empurrou para Jed. Leve-a! Jed, com lágrimas nos olhos, agarrou a cintura de Clara e a arrastou para a despensa, onde a escotilha do porão estava escondida. Clara lutou contra ele, chutando e gritando o nome de Silas. Mas Jed era mais forte. Ele a arrastou para a escuridão da terra. Silas voltou para a porta da frente. A madeira estava começando a queimar. Ele podia ouvir os consincades rindo lá fora, pensando que tinham vencido. Silas Sterling, o fantasma da crista, recarregou sua Winchester pela última vez. Ele não estava com medo. Ele havia encontrado algo pelo qual valia a pena morrer. Ele esperou até que a porta da frente se abrisse com um chute para dentro, espalhando cascas pelo corredor. Bo Consincade estava lá, emoldurado pelo inferno, um sorriso triunfante em seu rosto. Fim da linha, fantasma! Bo gritou. Silas saiu das sombras, sem máscara, suas cicatrizes brilhando na luz do fogo. Bem-vindo ao inferno, Bo. Silas rosnou. Ele levantou o rifle. No túnel, Clara ouviu uma explosão massiva. Não um tiro, mas algo mais alto. Um estrondo que sacudiu a terra. Silas havia armado a pólvora armazenada na entrada. Silas! Ela gritou, sua voz ecoando no túnel úmido. Então silêncio. O túnel os levou para o leito do riacho congelado, a 180 metros da casa. Clara subiu a margem nevada, ofegando por ar. Ela olhou para trás. A grande casa de madeira na crista do homem morto era uma ruína. Chamas disparavam 15 metros no ar, pintando a neve de vermelho sangue. O telhado havia desabado. Ele se foi. Jed sussurrou, tirando o chapéu. Ele derrubou a casa inteira em cima deles. Clara estava na neve, o vento frio chicoteando seu cabelo. Ela olhou para o inferno, seu coração estilhaçado em 1000 pedaços. Ela caiu de joelhos, um lamento de pura e inalterada dor rasgando sua garganta. Ela havia sido vendida a um monstro, mas se apaixonara por um herói. E agora ele era cinza. Ou assim ela pensou. Porque no Velho Oeste, um homem como Silas Sterling é difícil de matar. E uma mulher como Clara O'Malley nunca para de lutar. O inverno agarrou-se às montanhas de Wyoming com garras geladas, recusando-se a ceder. Para Clara,
Os meses seguintes à destruição de Dead Man's Ridge foram um borrão de céus cinzentos e luto sufocante. Ela e Jed haviam se refugiado em uma antiga cabana de caçador na encosta norte, sobrevivendo com escassos suprimentos e o pouco gado que conseguiram reunir. A gangue Consincade estava morta, consumida pelo inferno que Silas havia acendido. A cidade acreditava que o fantasma havia morrido com eles, levando seus inimigos para o inferno. Clara se movia pelos dias como um espectro, assombrada pela memória do fogo. Augusta havia enviado cartas através de seu advogado, Pendergast, exigindo que Clara retornasse a Cheyenne ou enfrentasse ação legal. Limpa a garganta. Clara as queimou. Ela não estava saindo. Foi em meados de abril quando a náusea começou. Quando Clara percebeu a verdade, ela a atingiu com a força de um golpe físico. Ela estava carregando o filho de Silas. A descoberta acendeu uma faísca de fúria nela. Ela não era apenas uma viúva lamentando um fantasma. Ela era uma mãe lutando por um legado. Engate a carroça, Jed, Clara ordenou. Uma manhã, afivelando o cinto de armas de Silas em seus quadris. Nós vamos para a cidade. Eu terminei de me esconder. Limpa a garganta. Eles cavalgaram para Laram, lama espirrando nas rodas. Clara marchou diretamente para o escritório de terras onde Augusta e Pendergast estavam se encontrando com o xerife da cidade para finalizar a apreensão da propriedade Sterling. Eu sou a herdeira, Clara anunciou, batendo a mão na mesa, interrompendo o discurso untuoso de Pendergast. E eu não estou liquidando nada. Augusta, vestida de luto teatral em preto, suspirou. Xerife, minha enteada, é instável. Ela é destituída. Para o seu próprio bem, devo tomar posse da terra. Você não quer a terra por mim. Clara cuspiu. Você quer vender os direitos de água. Você me vendeu e agora você quer vender a memória dele. Os olhos de Augusta se estreitaram, descendo para o leve inchaço do estômago de Clara. Uma criança bastarda. Que conveniente. Uma criança legítima. Uma voz profunda e rouca trovejava da porta. E se você chamá-la de bastarda novamente, Augusta, eu cortarei sua língua. A sala ficou mortalmente silenciosa. De pé na porta, bloqueando o sol, estava uma figura que não deveria existir. Ele se apoiava pesadamente em uma muleta, seu braço esquerdo em uma tipóia, seu rosto coberto de fuligem e queimaduras em cicatrização. Era Cass Sterling. Clara ofegou, cambaleando para trás. Silas, eu te disse, Clara. Ele ofegou, mancando para dentro do quarto. Monstros não morrem fácil. Ele bateu um livro-razão pesado e carbonizado na mesa do marechal. Eu caí na adega antes que o telhado desabasse. Levei 3 dias para cavar para fora, mas encontrei isso nas alforjes de Bokincard antes do fogo. Pendergast tem falsificado escrituras para os Consincades por anos, e Augusta é sua cúmplice. O marechal folheou o livro-razão, sua expressão endurecendo. Ele olhou para Pendergast, que suava profusamente, e fez um gesto para seus deputados. Prendam-nos! Augusta gritou enquanto era arrastada. Mas Clara não a ouviu. Ela já estava nos braços de Silas. Ele a segurou com uma força desesperada, enterrando o rosto no cabelo dela. Pensei que você tivesse ido, ela soluçou. Nunca, Silas sussurrou. Eu tinha que terminar. Eu tinha que ter certeza de que você estava segura. Ele puxou para trás sua mão trêmula, estendendo-a para tocar sua barriga. É verdade? Um bebê? Clara assentiu, sorrindo através das lágrimas. Silas Sterling, o homem que se escondeu do mundo por uma década, olhou para sua esposa e chorou abertamente na frente de toda a cidade. A reconstrução de Dead Man's Ridge começou naquela primavera. A nova casa foi construída com grandes janelas para deixar a luz entrar, banindo as sombras do passado.
As cicatrizes de Silas permaneceram, mas ele não usava mais a máscara. Ele não tinha necessidade de se esconder. 6 meses depois, seu filho Léo nasceu. Enquanto Silas estava sentado na varanda uma noite, embalando o menino para dormir, enquanto Clara lia ao lado dele, ele olhou para o vale. A ganância da madrasta havia comprado a escravidão de Clara, mas havia inadvertidamente comprado sua salvação. Eles haviam atravessado o fogo e saído do outro lado, não ilesos, mas juntos. E no Velho Oeste, essa era a única vitória que importava. A lenda de Silas e Clara Sterling é um testemunho do fato de que o amor verdadeiro não é encontrado em contos de fadas, mas nas trincheiras da sobrevivência compartilhada. Clara foi vendida como uma mercadoria, uma dívida a ser paga, mas ela possuía um valor que nenhuma moeda poderia medir. Silas era um homem definido por seu trauma, escondendo-se atrás de uma máscara de seda e silêncio, até que uma mulher com olhos cheios de coragem o forçou a sair para a luz. A história deles nos lembra que monstros são muitas vezes apenas pessoas que foram feridas muito profundamente e que a redenção não é sobre apagar as cicatrizes do passado, mas sobre encontrar alguém que ame o mapa que elas fazem em sua alma. No final, a ganância da madrasta comprou a liberdade de Clara, e a posse do cowboy se tornou sua salvação. Eles construíram uma vida não na ausência de dor, mas na presença de um amor que era mais forte que o fogo. Se esta história de coragem, traição e amor eterno tocou seu coração, por favor, reserve um momento para clicar no botão de curtir. Isso nos ajuda a trazer mais histórias não contadas do Velho Oeste à vida. Você suspeitou que Silas estava vivo ou a reviravolta o pegou de surpresa? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E se você ainda não o fez, certifique-se de se inscrever e tocar o sino de notificação para nunca perder uma saga. Compartilhe este vídeo com um amigo que ama um bom drama romântico. Obrigado por assistir e nos vemos.